Imagine a cena, o seu filho chega da escola, joga os materiais em cima da cama e vai mexer no celular. Mais tarde, você diz para ele fazer a tarefa, mas aí ele te enrola. Você tenta ajudar e ele cria um tumulto enorme para terminar tudo aquilo rápido. O propósito dele é se livrar dos estudos. Na semana das provas, é claro, ele estuda em cima da hora e ainda acha aquilo injusto e chato. Olá, meu nome é Renato Alves, sou escritor e recordista brasileiro de memória. E neste vídeo eu vou apresentar duas ideias que irão ajudar o seu filho a estudar melhor e sozinho. Aproveite e se inscreva no canal ativando as notificações para receber em primeira mão as novidades. Também aproveitando, responda aqui nos comentários qual é a maior dificuldade do seu filho nos estudos. Compartilhe a sua história para podermos ajudar o máximo possível de pessoas. Olha, um fato interessante que tem acontecido é que de cada 10 pais que me procuram para falar a respeito da educação dos filhos, 7 relatam alguma dificuldade dos filhos nos estudos. É falta de atenção, falta de concentração, dificuldade na leitura e até mesmo a revolta na hora de ir para a escola. Muitas vezes, a relação da criança com os estudos se transforma numa guerra dentro de casa. Se de um lado tem os pais fazendo de tudo para que eles tomem gosto pelos estudos e dependam cada vez mais dos pais, do outro lado, os filhos preferem 1000 vezes ficar no celular brincando do que estudar ou ler por 10 minutos. E a situação piora muito quando, na correria do dia a dia, os pais não conseguem estar presentes no contexto escolar dos seus filhos. Essa configuração da vida moderna faz com que as crianças não tenham a quem recorrer quando surge uma dúvida em casa. Eles acabam achando os estudos muito chato e acabam perdendo a confiança em si mesmos. E não precisa dizer que isso acaba impactando o quê? O nível de concentração e acaba gerando baixa qualidade no rendimento dos estudos. Assim, buscando ajudar a estimular a independência do seu filho nos estudos, eu preparei aqui para você duas dicas práticas e bem simples, bem fáceis mesmo, que vão fazer a diferença na rotina dos seus filhos e que você pode aplicar agora mesmo aí com o seu garoto, com a sua garota. Vamos conhecer? Dica 1. Não faça a lição para ele, mas dê todo o suporte necessário. É importante ter em mente que os pais são apenas pontos de referência na hora de fazer a tarefa. Pai não é empregado do filho. A lição de casa é uma ferramenta valiosa para ensinar aos filhos que as coisas que eles fazem, dependem deles e não de outras pessoas. Ou seja, é uma forma de ensinar a criança a ter a responsabilidade. É claro que às vezes o seu filho depende da presença sua como um adulto durante uma tarefa, especialmente quando ele não conhece o assunto, quando aquilo é uma novidade para ele. Nesse caso, apenas fique ao lado dele e seja um bom tutor. Por exemplo, digamos que seu filho precise fazer uma pesquisa sobre o tipo de solo no Brasil. É um trabalho escolar. Nesse caso, sente-se ao lado dele e ensine tudo, desde como ligar o computador, como usar a impressora, ensine-o a entrar no Google, a digitar uma pesquisa, talvez ele já até saiba como fazer isso. Identifique junto com ele os sites que apontam para aquele conteúdo. Mostre quais são os sites mais relevantes, quais são os bons professores que ele deve seguir. Até mesmo no site do MEC, o Ministério da Educação, tem conteúdo muito rico e legal para a criançada. Mas, assim, deixe que ele navegue, deixe que ele aperte os botões. Não faça isso por ele, apenas aponte com gentileza e seja paciente. E ele faz o resto. Filho, clique aqui, arraste ali, leia esse texto, ensine-o também a salvar as imagens para que ele consiga colocar no documento e imprimir depois. Olha, quando você ensina o seu filho a estudar e a se virar, ele aprende de uma vez por todas e acaba tomando menos o seu tempo. E aos poucos, você pode ir se afastando e quando vocês perceberem, sem nenhuma ruptura brusca, ele já estará muito mais confiante e resolvendo os problemas dele sozinho. Quando ele terminar de fazer o trabalho, lembre-se de elogiar o esforço e a qualidade que ficou o trabalho. Isso vai incentivá-lo a fazer ainda melhor da próxima vez. Dica 2. Estude com método.
Nem sempre a criança tem ao seu alcance aquilo que necessita para cumprir determinado exercício ou entender determinado assunto. A maior queixa que eu ouço dos pais é o seguinte: meu filho não sabe. Esse é o script, tá? Meu filho não sabe ler, meu filho não sabe se concentrar, meu filho não sabe fazer contas de matemática. Aí eu pergunto: alguém ensinou ele como fazer isso? Quando uma criança não sabe fazer alguma coisa, ela acaba perdendo a motivação, o interesse e acaba fazendo o quê? Procrastinando os estudos, ou seja, deixando para fazer aquilo mais tarde. Por isso, é preciso orientar desde cedo os nossos filhos, começando com organização, disciplina e métodos de estudos. Vamos ver algumas dicas aqui sobre isso. Crie um ambiente adequado aos estudos, sem TVs, sem jogos, sem celular, tablet por perto, a menos que o dispositivo seja necessário para ele fazer algum tipo de pesquisa. Estimule também a criança a manter sempre organizados os materiais de estudos. Assim, você consegue pegar mais rápido, agiliza o processo de aprendizagem e também ajuda a manter o foco. Monte um plano de estudos para que ele se antecipe e não seja pego de surpresa nas provas. Pesquise e forneça a ele boas técnicas de estudo e memorização para que ele consiga encontrar facilmente as soluções para os exercícios, revisar rapidamente o conteúdo, compreender diferentes tipos de matéria, fixar na memória de longa duração aquilo que ele aprendeu, terminar mais rápido e com qualidade suas tarefas e trabalhos e estudar de forma mais organizada. Com essas habilidades, a criança consegue buscar soluções sem recorrer tanto à ajuda dos pais na hora de fazer as tarefas. E o melhor, quando uma criança domina técnicas de estudo, ela consegue estudar sozinha, com muito mais autoconfiança. Eu tenho bastante experiência para afirmar isso para você. Eu me reuni durante um ano com professores de ensino infantil, psicóloga, neurocientista, uma pedagoga para organizar um método de estudo e memorização capaz de ajudar pais e filhos nas maiores dificuldades dos filhos na hora de fazer as tarefas. Vale a pena, chama-se MemoKids esse método. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você conhecer esse sistema. Eu garanto que a vida escolar de uma criança, do seu filho, do seu sobrinho, enfim, será outra depois de aplicar as técnicas do MemoKids. Caso você tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse tema, eu vou deixar aqui embaixo abertos comentários para você falar da sua experiência e fique à vontade para comentar, tá? Porque eu adoro ler comentários. Lembre-se também de fazer a sua inscrição, porque toda semana eu posto um vídeo novo, assim você pode ficar sabendo das novidades. Olha, um grande abraço para você, para o seu filho, muito sucesso e nos vemos no próximo vídeo.